Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios e dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo nós estamos na seção que pode ser intitulada, o valor da sabedoria. E hoje, neste quinto domingo da Páscoa, nós vamos meditar Provérbios capítulo 3, versículo 20, que diz assim para nós: Por seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. É pelo conhecimento do Altíssimo, pelo conhecimento do Senhor, o mesmo Senhor que fundou a terra com a sabedoria, como nós ouvíamos ontem, o mesmo Senhor que estabeleceu os céus com o entendimento. É pelo conhecimento do Senhor que os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Com isso nós percebemos o desígnio de Deus para a criação. Deus que cria, Deus que conduz, Deus que governa, Deus que com a sua providência realiza o seu plano de amor em relação à criação. Por uma obra de amor, Deus cria pela sua bondade que transborda, que sempre transborda, pelo seu amor que sempre transborda, Deus cria e Deus mantém a criação. Não se trata, portanto, de um Deus distante, de um Deus que criou e deixou a criação à sua própria sorte. Mas se trata de um Deus amoroso, cuidadoso, que acompanha de perto a criação, que está presente, que está, inclusive, constantemente intervindo, mas intervindo de modo favorável, não obstante, muitas vezes, a rebeldia da criatura, não obstante, muitas vezes, a criatura voltar as suas costas para este Deus. Mesmo assim, é este Deus que não abandona a criação ao poder da morte. De fato, o universo, sua grandiosidade, parece muitas vezes um mistério insondável. As profundezas do oceano, os segredos do céu, o orvalho da madrugada, tudo isso parece escapar de nosso controle e compreensão. Mas eis que a palavra nos revela, há um conhecimento, uma sabedoria por trás de tudo isso. E é a sabedoria eterna de Deus, a mesma sabedoria que criou os céus e a terra. É esta sabedoria que sustenta o universo com amor. Os abismos se rompem, diz o versículo de hoje. Por seu conhecimento, os abismos se rompem. Nós precisamos entender esse versículo com a mesma leitura que o autor do livro sagrado a faz. Para que nós possamos ter uma chave de leitura de acordo com a vontade de Deus, o desígnio de Deus, nós precisamos compreender que quando o autor sagrado está fazendo a descrição ou a narração de um fato, de uma realidade, o autor sagrado está falando para os seus contemporâneos em forma profética. O que isso quer dizer? Ele está dizendo para os seus contemporâneos, para os seus leitores, que do mesmo modo como Deus agiu, Ele pode e continua a agir no hoje das nossas vidas. Por exemplo, quando o autor do livro do Gênesis escreve, dando a sua forma final ao livro do Gênesis, porque o livro do Gênesis teve várias mãos, a tradição atribui
a autoria do livro do Gênesis a Moisés, o que não significa dizer que todo o livro foi composto por Moisés. É claro que teve alguma coisa, nós assim acreditamos, escrito por Moisés. Mas a sua forma final, por exemplo, hoje, pelos estudos, nós percebemos que foi concluído lá no século VI a.C., na época do exílio da Babilônia. Inclusive, há elementos da cultura babilônica presentes ali. Pois bem, o que nos interessa aqui é o seguinte: quando o autor do livro do Gênesis fala que Deus criou o céu e a terra do nada, quando o autor do livro do Gênesis nos fala que a terra estava informe e vazia e o Espírito de Deus andejava, chocava sobre as águas, está falando de um caos primordial que é organizado por Deus. Deus faz com que as suas criaturas possam surgir pela força da sua palavra, pelo sopro do seu Espírito, faz surgir dali, do vazio, do caos. Ali o autor também está querendo dizer para os seus contemporâneos, do mesmo modo como Deus criou desta forma, hoje também Deus pode agir aqui no caos em que nós nos encontramos no exílio, na Babilônia. Deus pode agir e nos recriar. Pois bem, quando o autor do livro dos Provérbios está dizendo para nós também, por seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho, o autor também está querendo dizer para nós o seguinte: os abismos do seu coração, os abismos presentes na sua vida, Deus também pode fazer rompê-los hoje, do mesmo modo como Ele continua agindo na criação, no universo, Ele também pode agir no abismo da sua vida. Perceba, se Deus tem o controle sobre uma obra macro, uma obra muito mais imensa, como que Ele não poderá fazer, se Ele conduz o universo com suas mãos, como que Ele não poderá fazer na sua vida? É aqui que nos interessa a reflexão, é neste ponto que nos interessa a reflexão deste versículo. Os abismos se rompem. A sabedoria de Deus penetra até os lugares mais profundos do universo, mas também os lugares mais profundos do seu ser, desvendando os segredos do coração, do seu coração, coração humano, lavando com misericórdia as nossas feridas. Inclusive, São João da Cruz dizia: a alma para se unir com Deus deve ir mais além de todas as formas, imagens e modos de conhecimento que não são Deus. São João da Cruz fala isso lá na sua obra intitulada Subida ao Monte Carmelo, lá no livro 2, nos capítulos 3 e 4. Portanto, é na profundidade dos abismos que o Senhor faz nascer a vida. Ele rompe os abismos. Você precisa entrar no seu abismo interior e encontrar Deus ali. Quando eu falo do seu abismo interior, eu estou falando das suas feridas, talvez as suas feridas mais profundas, que continuam fendendo o seu coração e a sua alma, que continuam causando um rompimento no seu coração e na sua alma. Fabiano, é ali que eu vou encontrar Deus? Você que me ouve neste momento, que assiste neste momento, sim. Ali, na ferida mais profunda, você vai encontrar o Senhor. No abismo mais profundo do seu ser, você vai encontrar o Senhor se você estiver disposto. Porque Deus fala, inclusive, nas nossas dores, nas nossas feridas, nos nossos abismos. O lugar constante para encontrar Deus é nas nossas dores. Muitas vezes nós queremos evitar as dores e nós não nos damos conta que para poder vencê-las, para poder superá-las, para viver com elas de forma ressignificada e reconciliada, é necessário nós adentrarmos nela, descobrirmos o que nos causa esta dor e, descobrindo o que nos causa esta dor, nomear aquele elemento que causa a dor e ali
pedir ao Senhor que com o seu Espírito, que com a sua unção, unção que cura, unção que sana a dor, que Ele possa vir realizar a transformação do nosso ser. Muitas vezes nós fugimos, muitas vezes nós buscamos nos esconder das nossas dores e das nossas feridas. Deus está dizendo para nós: reconcilia-te com a tua dor, reconcilia-te com o teu abismo, reconcilia-te com as tuas sombras, reconcilia-te com isso, para que possas te reconciliar comigo, para que possas te reconciliar contigo mesmo, para que possas te reconciliar com o próximo. Porque muitas das nossas ações, muitos do nosso modo de agir, do nosso modo de responder a um estímulo, está ligado às nossas feridas, às nossas dores mais profundas. Deus mostra quando nós estamos dispostos a descobrir, quando nós estamos dispostos a realizar essa reconciliação. Portanto, deixa que Deus rompa os abismos que estão presentes em você. E o versículo diz: por seu conhecimento as nuvens destilam o orvalho. O orvalho é discreto, é gentil, é sereno, é símbolo da graça que não se impõe, mas que fecunda em silêncio. Santa Teresinha do Menino Jesus, no manuscrito A, dentre as suas obras, no capítulo 3, ela diz assim, a respeito da forma como Deus agia em sua alma. Ela faz a seguinte analogia: Jesus fazia com que a florzinha crescesse alegre e humilde, e o orvalho do céu, a graça divina, fazia-a florescer. Portanto, é como se para Santa Teresinha a graça consistisse em algo suave, delicado, em algo essencial para o florescimento espiritual, assim como o orvalho é essencial para o florescimento das flores. Então, do mesmo modo como o conhecimento de Deus faz com que as nuvens destilem o orvalho, o conhecimento de Deus derrama a sua graça sobre a alma. Da mesma forma como o orvalho é discreto, é gentil, é sereno, a graça de Deus é discreta, é gentil, é serena. Deus não age no meio do barulho, Deus não age no meio da exposição, no meio da busca dos holofotes. Deus costuma agir de forma sempre discreta. A sua ação é discreta, amorosa e constante, na alma que se reconhece pequena e confiante, a exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, hoje, nós somos chamados a permitir que a graça de Deus haja em nós, nos abrir para a graça. A graça de Deus não está agindo enquanto você estiver em busca de holofotes, enquanto você estiver em busca de algo tremendo, de algo que chame a atenção para você mesmo. A graça de Deus está agindo ali, no silêncio, na discrição. Faça silêncio interior. Faz como Jesus falou lá no Evangelho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em silêncio. É ali que a graça de Deus vai agir, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo libertação, trazendo aceitação, trazendo conhecimento de Deus e autoconhecimento. Talvez você que me ouve nesse momento, que me assiste nesse momento, esteja buscando a graça de Deus onde ela não se encontra, onde ela não está. Talvez você esteja buscando nos ruídos deste mundo, você esteja buscando naquilo que está te expondo para o mundo, naquilo que está trazendo os holofotes para você. A graça de Deus vai agir como um orvalho, no silêncio. Na hora em que ninguém está olhando para você como centro das atenções. Assim como o orvalho que cai na madrugada, no momento em que todo mundo está dormindo. Mas ali ele está fortalecendo as flores, a grama. Ali ele está dando vida.
A graça de Deus age desse modo. Vocês podem prestar atenção que os sacramentos da igreja, eles são simples. A palavra pronunciada, uma matéria, muitas vezes uma matéria muito simples. O batismo, por exemplo, a água e a palavra pronunciada. A palavra que tem sua raiz na Sagrada Escritura. São elementos simples, elementos que não são ruidosos, elementos que não atraem os holofotes do mundo, mas que traz a ação poderosa de Deus. A ação transformadora de Deus. Talvez você esteja buscando a sua satisfação, a sua realização nas coisas ruidosas, nas coisas barulhentas, nas coisas que trazem os holofotes para você, e você só tem se desgastado, você só tem encontrado dor, você só tem se perdido de si mesmo. Peça a graça de Deus que cai como um orvalho sereno, gentil, mas que é transformador, que é poderoso, que dá vida, como ele é essencial para a vida. Que o Senhor, portanto, nos ajude, que o Senhor nos conceda a sua graça, para que deste modo os nossos abismos sejam rompidos, não fugindo das nossas feridas, dos nossos abismos, mas buscando encontrar Deus ali, Deus que cura, Deus que transforma, e que o orvalho da graça divina possa se derramar sobre nós, nos curando, nos transformando, fazendo com que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.